Olá, seja bem-vindo à Universidade do Bitcoin e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as bandas de Bollinger, que é um indicador. As bandas de Bollinger, elas se referem ao indicador técnico da análise de mercado, cuja principal função vai ser informar aos traders sobre as mudanças que ocorrem na volatilidade dos ativos e para medir também a tendência no mercado de criptomoedas. Nesse vídeo nós vamos abordar os benefícios e também os riscos de utilizar esse indicador. Pode rodar a vinheta. As bandas de Bollinger são uma das ferramentas mais utilizadas na análise técnica financeira e ela pode ser aplicada a qualquer tipo de mercado. Essa ferramenta ela vai nos permitir, ela permite que o operador de mercado observe as condições, por exemplo, de sobrevenda em relação a uma média móvel em um determinado período de tempo. Calma que isso vai ficar mais claro para vocês. Por exemplo, nos gráficos obtidos por meio desse indicador, os traders eles podem observar as mudanças que ocorrem na volatilidade dos ativos em determinado mercado. No caso, a gente está estudando o mercado de criptomoedas. E também eles podem ser capazes de estimar a direção das tendências. O que alerta o trader se a tendência vai continuar ou não. Então, a banda de Bollinger ela dá esse sinal. Esse indicador também ajuda a definir os períodos de consolidação. Também ele ajuda a detectar as máximas e as mínimas possíveis do mercado. Mas como outros indicadores analíticos, as bandas de Bollinger ele não deve ser usado individualmente. Ele deve ser usado em conjunto com outras ferramentas disponíveis no mercado para estabelecer os seus objetivos de compra e venda. Então, são uma confluência de fatores, Bom, galera, esse instrumento que vocês vão conhecer de análise, da análise financeira, ele consiste num conjunto de bandas que oferecem informações sobre a tendência e a volatilidade. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Ele foi desenvolvido na década de 80 e o nome ele vem do seu criador, que é um jornalista financeiro chamado John Bollinger. E o indicador bandas de Bollinger, ele nos mostra os altos e baixos que um ativo atingiu em determinado momento. Ele vai ser composto por 3 bandas, como na imagem, que são a banda superior, a banda inferior e a banda média. As bandas superiores e inferiores, elas também são chamadas de linhas de tronco e elas são desenhadas acima ou abaixo da faixa do meio ou da linha intermediária, Essas linhas, elas fornecem informações sobre a atividade de um ativo do mercado, o ativo que vocês escolheram e, como eu havia mencionado, indicar a volatilidade. Então, elas refletem a maneira como os preços aumentam ou se contraem em torno de um valor médio. Como regra, essa linha do meio ela é uma média móvel simples, ou seja, ela é uma média aritmética que vai nos fornecer as informações sobre a tendência. A partir disso, as linhas superior e inferior elas são calculadas conforme o padrão configuração inicial ele estabelece isso. E a linha intermediária ela usa um período de 20 dias. Já a linha superior e inferior elas são calculadas com base na volatilidade do ativo em relação a essa linha intermediária, onde o desvio deve ser multiplicado por 2. Em torno de 95% do movimento do preço ele vai ficar entre a máxima e a mínima. Então é incomum, mas possível que o preço ele se mova para fora das bandas. Mas quando isso acontece, pessoal, é aí que alguns traders decidem usar para decisões de negociação. Então, a leitura ou a interpretação desse indicador, ela se baseia nas linhas que reagem à volatilidade do mercado. Então, elas se expandem quando a volatilidade ela é alta, ou seja, elas se afastam na linha intermediária e o espaço entre as linhas superior e inferior aumenta. E também ocorre exatamente o oposto se a volatilidade ela for baixa. Então, as linhas se contraem e se aproximam dessa linha intermediária, quando a volatilidade ela é baixa. A gente vai ver um exemplo de como você pode identificar o ponto de entrada e o ponto de saída no criptoativo que você escolher. Vamos para o gráfico. Galera, abri aqui no
gráfico do Bitcoin no site TrendView e para nós encontrarmos o indicador bandas de Bollinger, nós vemos aqui BB e aqui você clica em bandas de Bollinger. No caso, eu já adicionei ele e já está aqui. Observem que ele tem um canal, né? A faixa, que na verdade é a banda que nós chamamos. Então aqui nós temos, vou ampliar aqui para vocês nesse sentido, nós temos a máxima, né, a banda superior e temos a banda inferior. E aqui no meio, vocês observem essa linha intermediária, né? Esta linha intermediária, ela se refere à média. E no caso, a média tradicional que é utilizada no formato, na criação desse indicador lá pelo John Bollinger, é a média de 20. O desvio, quando vocês estudam média, né, desvio, ele foi adicionado aqui, esse desvio é de 2, mas é possível fazer alterações. Então, aqui nós temos a média de 20, quando vocês clicam aqui em ferramentinha, nessa ferramentinha aqui, nós temos aqui a média de 20 e aqui nós temos o desvio de 2. Eu utilizo o que foi estipulado. Não gosto de fazer alterações aqui, mas é claro que para testes, né, é possível. Olha aqui, ó, vou mostrar um negócio para vocês. Por exemplo, se nós colocar aqui 3, tá? Desvio padrão de 3. Olha o que vai acontecer com a banda. Ela se alarga. Então, a banda, ela tá ligada diretamente à volatilidade, ó. Desvio de 2, olha lá o que vai acontecer novamente. Encurtou, né? Então eu acredito que o desvio padrão, né, o desvio de 2, ele é mais sensível à volatilidade, né? Quando a gente fala em gráfico, né, quando a gente fala de preço, a gente tem que observar que, e é um fato, que nós temos tendências, né? Temos a tendência de alta, temos tendências de baixa e temos períodos em que acontece a lateralização. É interessante a gente observar aqui como essas bandas elas se comportam durante as tendências. Então, nitidamente, nós temos uma tendência de alta neste momento aqui no gráfico do Bitcoin, né? Tendência de alta. E a gente observa que essas bandas, né, que a banda, quando temos uma tendência nítida, ela vem a se afastar. Ou seja, a volatilidade dela é maior. Eu digo neste momento aqui, ó. E quando a banda, ela passa por um período, aqui nós estamos num período corretivo, tá? Mas vamos encontrar aqui, ó, um momento de praticamente lateralização. Aqui a gente podia dizer que houve uma lateralização. Deixa aqui, ó, um movimento mais nítido de lateralização. Aqui o Bitcoin, em volta de julho, né, de 2021, passava por um movimento de lateralização. E olha só, pessoal, olha, observem isso, como a banda ela fica mais curta, ela fica mais estreita do que quando ela está em uma tendência. O que vocês têm que observar é o seguinte: quando forem usar o indicador bandas de Bollinger, é que vocês têm que entender que o preço, ele que nem o Stormer fala, né? Ele fala que a média é como um imã para o preço. Então, o preço sempre vai vir buscar essa média. Um comportamento anormal, né, é quando nós passamos a banda, seja no movimento de sobrecompra aqui, né? Ou seja, estamos sobrecomprados, né? Ou seja, no movimento de sobrevenda. O preço, ele sempre vai buscar essa média. Então, quando vocês abrirem o gráfico, vocês estudem isso e vocês podem ver, observar que o preço, ele pode se afastar.
mas ele sempre vai buscar essa média. E quando ele se afasta, pessoal, principalmente quando ele sai, né, da banda, quando ele extravasa o seu movimento para fora, é aí que alguns traders, eles utilizam esse indicador para fazer tanto movimentos de compra, tanto movimentos de venda. O que mais que nós podemos observar aqui que eu ia contar para vocês, que eu ia falar para vocês? Como eu havia mencionado no vídeo, né, anteriormente, a gente tem que entender que conforme estudos afirmam que 95% do movimento ele vai estar dentro desta banda. Então, esses 5%, em torno de 5%, né, é a parte anormal. Então, é aí que a gente pode também utilizar como sinal de compra e de venda. Pessoal, eu gostaria de falar aqui e lembrá-los, né, como a gente sempre, quando a gente estuda sobre indicadores, é importante você não utilizar apenas um indicador para fazer os seus movimentos de compra e de venda, mas usar uma confluência de fatores como price action, volume, enfim, e aí sim confirmar a sua decisão com um indicador como, por exemplo, bandas de Bollinger, RSI, enfim. Todos aqui que a gente aprende na Universidade do Bitcoin. Galera, por exemplo, numa tendência de alta, aqui com topos e fundos ascendentes, né, movimentos corretivos, a gente pode observar que o preço ele se encontra bem próximo da máxima desta banda. E alguns momentos, quando ele extravasa este movimento, ele vem buscar a média, essa média de 20. Mas tem que tomar muito cuidado, pessoal. Eu, particularmente, tomo muito cuidado com as bandas de Bollinger, porque falsos movimentos também acontecem. Uma coisa que vocês têm que observar. Vou pegar um movimento mais claro. Olha o que pode acontecer. Nós estamos numa tendência de alta, e uma tendência de alta, de preferência, nós vamos querer comprar. Por que eu falo de preferência? Porque para quem está começando, e eu até hoje faço isso, tá? Tento fazer isso na maior parte do tempo. Opere a favor da tendência. Aqui, provavelmente, você vai querer um movimento de venda, tá? Chegou nesse extremo aqui, ou, de repente, aqui, que é mais nítido, né? Que não foi tão nítido. Aqui, ó. Vou vender. Mas quando você olha numa visão alt, uma visão de fora, você observa que estamos nitidamente numa tendência de baixa. Não necessariamente isso daqui é um pivô de reversão, principalmente quando você olha através do price action. Consegue entender? Ou seja, você vai ver este movimento aqui e vai querer vender, só que você vai estar contrariando a tendência primária. Cuidado! O que eu quero dizer aqui? Que se você vender aqui, você vai estar operando contra a tendência. E isto é perigoso, pessoal. Pode até... A consolidação do movimento aqui, é claro, né? Fica claro, bonitinho. Mas quando o movimento está acontecendo, é perigoso. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? É interessante utilizar as bandas de Bollinger, mas para operar a favor da tendência, tá? Vamos começar com isso. Dani, mas tu nunca opera a favor da tendência? Opero, mas assim, muito cuidado, pessoal. Eu vou dizer por experiência própria. É claro que o trader, eu sempre gostei mais de operações scalp e day trade, apesar de saber que não é a mais lucrativa e tentar me enquadrar no swing trade, também faço, mas com certeza eu faço muito mais operações no day trade, certo?
E, claro, muitos movimentos nós vamos ter que operar a contratendência. Isso aqui é um movimento muito perigoso e tem que tomar muito cuidado, certo? Então, temos uma tendência de alta, vamos esperar fundo ascendente para a compra. Não topo para a venda, porque aqui você vai estar operando contra a tendência. Então, nós vamos esperar esse movimento aqui. Esse momento aqui para a compra. Encostou aqui. Mas olha, pessoal, nem sempre, como eu digo, né? Então, vocês vão testar aí no gráfico. Nem sempre o price action, preço, ele ultrapassa. Aqui ultrapassou e aí você vai entender que esse movimento vai retomar. E aí muitos traders, eles fazem uma parcial aqui, né, quando encostou na média, e fazem outra parcial na banda máxima. Isso vai depender do volume, na confluência de outros fatores também. Digo mesmo para uma tendência de baixa, tá, pessoal? E olha que interessante, como um movimento de lateralização de movimento, né? Vamos ver aqui. Ó, aqui nós temos um período de lateralização, a média, essa banda, olha que ela fica mais estreita, né? Então, pessoal, basicamente é isto. Existem milhares de formas de operar com bandas de Bollinger, mas essa é uma forma mais simples e eu espero que vocês tenham gostado. É interessante, se vocês quiserem se aprofundar mais no estudo de bandas de Bollinger, ela está aí há anos e é um indicador que funciona muito bem, né? Se souberem usar. É importante, antes de você usar um indicador, estudar o histórico daquele ativo que você vai utilizá-lo. Uma coisa é você utilizar bandas de Bollinger em ações, títulos, em ações do mercado acionário. Outra coisa é você usar as bandas de Bollinger também, né, no mercado criptográfico. Então, prestem atenção a todos esses fatores e, por favor, tomem cuidado na hora dos seus traders. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos e comecem a nos seguir aqui na Universidade do Bitcoin, porque todo dia tem vídeo para você. E eu espero encontrar todos vocês em um próximo vídeo. Abração, tchau, tchau. Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método. Porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.